Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui juntos vemos as histórias do espírito Humberto de Campos, irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Essas histórias que hoje em dia estamos estudando juntos o livro Pontos e Contos. E antes de começarmos o capítulo de hoje, vamos ver rapidamente os avisos, porque essa história é grande. Nos nossos avisos temos o site da nossa Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no site da rádio temos acesso aos últimos programas que foram ao ar na grade da Rádio Rio de Janeiro. Então, a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, está lá para que nós possamos acessar com calma. Também no site da Rádio Rio de Janeiro temos acesso às informações sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é a oportunidade que temos para contribuir para a manutenção da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está ao ar pelo esforço de todos que contribuem para isto. Então, é importante, é valioso e a contribuição é sempre muito, muito, muito bem-vinda e a gratidão é muito, muito, muito grande. Também temos a página no Facebook. Isso é importante que nós divulguemos, porque agora, toda semana, estamos colocando lá o vídeo da semana anterior. Primeiro sai na rádio e uma semana depois nós temos o vídeo saindo na página do Facebook do programa Escuta que aí vem história. Muito bem, sem mais delongas, vamos passar então a nossa história de hoje, que é a história de número 14 de Pontos e Contos e que tem o título de Obsessão e Dívida. No entanto, antes de começarmos a história de Sinfrônio Lacerda, que é o nosso protagonista, ele é um médium, ele tem clarividência. Não vamos esquecer que este livro é da metade do século XX e, então, nessa época, as condições de trabalho mediúnico eram muito diferentes das de hoje em dia. Então, antigamente, nós tínhamos reuniões mediúnicas públicas, com a presença de pessoas que não os trabalhadores. Nós tínhamos médiuns que iam nas casas das pessoas e atendiam casos de obsessão e davam passividade na casa das pessoas. Nós tínhamos os obsessores falando pelos obsidiados, totalmente contraindicado para a saúde do obsidiado mental, orgânica. E então, certas coisas que antes se fazia, hoje não se faz mais. E essas coisas são citadas aqui na nossa história. Então, é por isso que nós estamos trazendo aqui à baila, porque vamos ouvir, e quem não conhece a prática mediúnica espírita pode achar que isso é comum e se faz. Não se faz mais, ok? Ou, pelo menos, eu não sei que se faça mais. Se fizer, eu desconheço. Vejamos então aqui o caso do nosso caro personagem Sinfrônio Lacerda, contada por Humberto de Campos. Quando surgiam casos de obsessão no grupo, recorria-se imediatamente a Sinfrônio Lacerda. Era ele, sem dúvida, o companheiro ideal para a situação. Dotado de altas qualidades magnéticas, sabia orientar como ninguém, porque aí o verbo é mais, envolve mais, são as condições magnéticas. Não só o verbo tem um peso diferente, como também a própria questão de se afastar um espírito, também a questão magnética, e nós vamos ver isso atuando aqui também nessa história. Dotado de altas qualidades magnéticas, sabia orientar como ninguém. Tratava-se efetivamente de um amigo generoso e bem intencionado. Não regateava a colaboração fraterna aos doentes, ou seja, ele tinha muito boa vontade. Nem se inclinava a preferências individuais. Então, ele também era justo. Primava pela delicadeza e pela pontualidade onde fosse convidado para contribuir no bem. Lembramos que ele era um médium que ia na casa das pessoas, não é?
Por sua clarividência admirável, aliada à firme disposição de servir, atingia as melhores realizações. Especializara-se por isso na assistência aos obsidiados, em que obtinha verdadeiros prodígios a lhe coroarem a dedicação. Sinfrônio, contudo, não obstante a inteireza de caráter e a bondade ativa em determinados setores do serviço, não se conduzia nas mesmas normas diante dos desencarnados, sofredores e ignorantes. No caso aqui, os obsessores. Dispensava os médiuns enfermos ou perseguidos, porque os obsidiados serviam como médiuns. Aquilo que nós dissemos que também é totalmente contraindicado, mas aqui à época ainda se fazia. Dispensava aos médiuns enfermos ou perseguidos, os obsidiados, o maior carinho, concentrando, porém, sobre as entidades em desequilíbrio, os obsessores, a máxima rispidez. À maneira de grande número de doutrinadores, via nos obsidiados inocentes vítimas e nos transviados invisíveis os verdugos de sempre. Os verdugos, né, são os algozes, os vilões. Em razão disso, tratava os espíritos infelizes sem piedade. Não raro, Jerônimo, um de seus mentores espirituais, se lhe fazia visível e recomendava. Ele tinha clarividência, ou seja, ele via os espíritos, tanto os mentores quanto os obsessores. Meu amigo, dizia Jerônimo, seu mentor, não te afastes do entendimento necessário. Não vicies o olhar no capítulo das obsessões. Nem sempre o perseguido está isento de culpas. Os que exibem a carne doente podem ser grandes devedores. Não desejo furtar-te ao espírito de caridade e serviço aos semelhantes, mas devo esclarecer-te que não nos cabe esquecer a obrigação de repartir os recursos do auxílio com as vítimas e os algozes em porções iguais. Por vezes, Sinfrônio, o desencarnado desditoso é mais digno de amparo que o encarnado, aparentemente sofredor. As chagas abertas e as necessidades dolorosas permanecem nos dois planos. Não te dirijas, pois, às pobres entidades da sombra com descabidas exigências. Seja enérgico, porque todo sistema de construir ou restaurar demanda robustez de atitude, ou seja, firmeza. Entretanto, não sejas cruel nas palavras. Atende aos perturbados da esfera invisível com decisão e fortaleza de ânimo. Todavia, não excluas a fraternidade e a compreensão. Lacerda, contudo, parecia pouco disposto a observar os pareceres do fraterno amigo espiritual. Não sabia, Lacerda, tratar os comunicantes perturbados senão em tom áspero, como quem ordena, sem cogitar dos direitos alheios. Frequentemente, palestrava sereno e gentil antes do contato com os irmãos infelizes. No entanto, tão logo se via à frente dos transviados do além, assumia posição diferente. Emitia conceituação pesada e agressiva dentro de francas hostilidades. Desdobrava-se-lhe a experiência sem alterações, ou seja, a vida ia seguindo, quando foi surpreendido por aflitiva ocorrência no próprio lar. A sua filha Angelina, jovem de 15 anos, revelou perturbações psíquicas muito graves. Assinalava-se-lhe a enfermidade por desmaios sucessivos e inquietantes. Em plena tranquilidade doméstica, caía de repente, palidíssima,
ofegante, perdendo a noção de si mesma. O pai carinhoso, extremamente impressionado com a situação, iniciou o tratamento através de passes curativos, sem resultados positivos na cura. Alarmou-se a família, em virtude dos acessos frequentes, e movimentaram-se providências diversas. A esposa de Sinfrônio, mãe de Angelina, reclamou a consulta ao psiquiatra, e o companheiro, embora convicto da legitimidade do fenômeno da obsessão, por verificar a presença do perseguidor, lembremos que Lacerda tinha a clarividência, com os próprios olhos ele verificava, foi compelido a valer-se do especialista, que diagnosticou epilepsia comum. Epilepsia são aquelas convulsões, não é? As injeções e os comprimidos, porém, não resolveram o problema. A prostração da enferma era cada vez maior. O pai, embora conhecesse centenas de casos daquela natureza, achava-se atônito, perdido. Afinal, era a filha. A obsessão da filha desconcertava-o. Mobilizara todos os recursos ao seu alcance, sem que se fizesse sentir qualquer resultado satisfatório. Via a entidade perturbadora que eliminava a tranquilidade doméstica. Anotava as ocasiões em que se aproximava sutilmente da jovem. Despendia esforços variados, mas não conseguia deslocar o estranho perseguidor. Às vezes, na intimidade, quando Angelina desfalecia, de repente, o devotado pai, sem resultados porém, recorria à palavra forte. Acusava o infeliz asperamente, advertindo-o com rigor. A filha, contudo, parecia piorar diante de semelhante prática. Não estava ajudando. Atormentado pela ineficiência do método, Sinfrônio, esperançoso, organizou um programa de reuniões mediúnicas semanais no próprio ambiente da família. Reuniões mediúnicas dentro de casa, também não se faz mais, buscando atender ao caso complexo. As manifestações, através da obsidiada, não se faz mais, graças a Deus, começaram imprecisas. Entretanto, a entidade perturbadora não conseguia articular palavra. Incorporava-se em Angelina, antigamente se usava esse termo, prostrava dolorosamente, mas tanto o comunicante quanto a médium pareciam enfermos espirituais em posição grave. Sinfrônio, na maioria das vezes, internava-se pela extrema excitação, ou seja, entrava numa exasperação, num estado de exasperação, e falava assim: no dia em que eu puder falar com esse obsessor infame, na certeza de ser ouvido, porque ele ainda não tinha certeza de ser ouvido, comentava ele irritadiço, expulsá-lo-ei para sempre. Movimentarei todos os meus recursos magnéticos para enxotá-lo como se fosse um cão. Pouco caridoso, não? Depois de 10 meses decorridos sobre essas reuniões sistemáticas, certa noite articulou o infeliz do obsessor as primeiras frases angustiosas. Sinfrônio escutou-lhe as lamentações num misto de sentimentos contraditórios, experimentando acima de tudo certa satisfação por atingir a presa na esfera verbal. Começou então, não é? Desventurado salteador das trevas, é chegado o momento da tua rendição. Vai-te daqui, ouve minhas determinações, não mais voltes a esta casa, nunca, nunca mais. Mas aí responde o obsessor, gemendo: não é possível. Angelina e eu estamos ligados desde muitos séculos. E não somente nós ambos sofremos esta situação. Você também, Sinfrônio, foi meu perverso inimigo.
Algemas de ódio me ligam ao seu lar, muito antes que as paredes da sua casa se levantassem. Sinfrônio Lacerda, neurastênico já, totalmente fora de controle, interceptou-lhe a confissão e, concentrando todo o seu potencial magnético, gritou autoritário: nem mais uma palavra. Não desejamos ouvir-te. Retira-te, cruel perseguidor. Ordeno, afasta-te, afasta-te. Como se a mísera entidade fora empurrada por uma pinça de vastas proporções, desgarrou de súbito, caindo, porém, Angelina em terrível imobilidade. Esforçou-se o pai por despertá-la, mas em vão. Olha o inconveniente da comunicação do obsessor pelo obsidiado. 3, 4, 5 horas escoaram aflitivas e ela nada de voltar a si. Agravado assim o problema, foi chamado o médico, que identificou o estado comatoso. A menina entrou em coma. Depois de 14 horas de angústia, Sinfrônio Lacerda, chorando pela primeira vez, convidou alguns irmãos para uma prece de socorro urgente, desfazendo-se em lágrimas na rogativa de auxílio aos benfeitores espirituais. Finda a súplica, Jerônimo, o sábio mentor que o acompanhava de perto, falou aconselhando: meu amigo, todas as obsessões, quanto às moléstias de qualquer procedência, devem ser tratadas, mas nem todas podem ser curadas, segundo os propósitos do homem. No caso de Angelina, temo-la profundamente unida ao obsessor desde alguns séculos, quase na mesma proporção de tempo em que os dois se encontram intimamente associados ao teu próprio espírito. No passado, perturbaste-lhes o lar, e agora, consoante a lei divina, procuram-te ansiosos de equilíbrio no caminho reto. Com o teu poder magnético, isolaste o perseguidor violentamente, mas não podes sustentar semelhante medida sem grave dano para ti mesmo. Não se arranca o carvalho de 300 anos sem algum trabalho, como não se pode desfazer uma construção milenária de um minuto para o outro sem ofensa à harmonia geral. Se não buscares a mesma entidade para junto da filha, utilizando o mesmo influxo magnético por intermédio do qual a afastaste, Angelina desencarnará em breves horas para reunir-se ao companheiro. Sim, agora compreendo, soluçou o pai aflito, e acabrunhado indagou: Jerônimo, meu benfeitor, como proceder então? Ensina-me o caminho da ação, por amor de Deus. O venerável amigo, com serena inflexão de voz, respondeu comovidamente: Esqueceste, Sinfrônio, que há doutrinações pela palavra e há doutrinações através do exemplo? Traze o obsessor e recebe-o no teu santuário doméstico afetuosamente, qual se o fizesse a um filho, já que ele estava lá fazendo aquelas reuniões mediúnicas dentro de casa, nesse sentido. Cura-lhe as mágoas, orienta-o para o Senhor
esse no trabalho de esclarecimento mediúnico, não é? Onde o espírito é esclarecido. Antigamente falava-se doutrinado, ainda se fala também. Ama-o quanto puderes, porque só o amor pode curar o ódio. Isso é muito lindo, não é? Isso serve para tudo, para tudo. Ama-o quanto puderes, porque só o amor pode curar o ódio. E reparando que Lacerda chorava resignado, copiando a atitude do aprendiz inquieto, quando em dificuldade na lição, Jerônimo concluiu: não te sintas humilhado, meu filho. Tens agora muitos conhecimentos e possibilidades, mas tens igualmente muitas dívidas. E quem deve, Sinfrônio, precisa desembaraçar-se ao débito, a fim de seguir em paz na gloriosa e divina jornada para Deus. Alguns pontos importantes, não é? Então, muitas vezes, porque assumimos certas tarefas, podemos vir a nos equivocar quanto ao nosso papel dentro da tarefa. Como muitas vezes alguns podemos, não é? Vamos nos incluir, porque qualquer um pode cair e começar a se enganar de que está aqui, né, como aquele que faz benfeitorias, que é um espírito bom. Nós ainda temos muitas dívidas e o serviço nos é oferecido pela providência divina por misericórdia. Nós fomos preparados porque no mundo espiritual arrependidos, buscando a reparação diante da nossa própria consciência, pedimos testemunhos, muitas vezes vultosos, como este aqui do nosso próprio caro Sinfrônio, não é? Para nos quitarmos com a nossa própria consciência. Mas isso nos exige muito. Calma, confiança, oração, testemunhos de fé mesmo. Estarmos atentos a não nos deixarmos enganar. Todos nós somos igualmente necessitados. Não temos aqui ninguém melhor do que ninguém neste mundo. Aqueles que hoje se encontram caídos na sombra, encarnados ou desencarnados, poderíamos ser nós se talvez tivéssemos vivido as situações que eles viveram, não é? Então é importante que nós tenhamos esse sentimento mesmo de caridade, sempre com a firmeza, tanto na vigilância quanto na postura, mas nunca sem também essa fraternidade que deve nos servir como marca. Estamos buscando exercitar os preceitos do Evangelho. Temos as luzes da doutrina espírita. Estamos tão bem aquinhoados. Vamos aproveitar as oportunidades. E, quem sabe, não precisemos passar por situações amargas para percebermos, não é? O nosso Sinfrônio foi bem resistente. E, às vezes, nós precisamos ser mais ouvintes e obedientes da nossa intuição com relação às recomendações que o autor nos passa pela intuição, ou por uma leitura, ou pelo que conhecemos do Evangelho e da doutrina. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Escuta que aí vem história, vendo juntos agora o livro Pontos e Contos. Muita paz a todos.